tem um verdadeiro exército monitorando as mídias, né? As redes. E não é à toa que a nossa fanpage nas redes sociais, o Procon, tanto no Twitter como no Face, é interativa. Quando a gente posta qualquer coisa lá, pronto, aí viraliza e, enfim, e para elas também, porque a gente posta mesmo, né? Aquelas principalmente que não prestam serviço adequado. E aí, realmente, eu concordo nesse aspecto. Só não vou dizer que é melhor do que um Procon. São parceiros, são bons parceiros. É um apoio, como o professor Christian falou. É um apoio. É sempre interessante que público e privado andem juntos. Exatamente. Juntos. E o Código de Defesa do Consumidor, ele vem equilibrar essa relação mesmo. Não existe um confronto entre consumidor e empresa de forma alguma. Não. Ao contrário, ao consumidor, ele precisa do comércio, da atividade comercial, e a empresa, muito mais do consumidor. O que se tem que se estabelecer é uma boa-fé nessa relação. Sim. E de ambos os lados também. De ambos os lados também. De todas, das duas partes. Mas, como o que a gente percebe é que, na maioria das vezes, são as empresas que querem, digamos, infringir os direitos do consumidor, então, realmente, aí a gente tem que ficar atento mesmo. Colocando aí sobre exatamente essas empresas, eu vi um material promocional e aí as construtoras hoje, elas começam a questionar como está o mercado, está ruim, aquele negócio todo. E eu vi uma empresa, uma construtora, com material promocional que dizia o seguinte: empreendimento tal com mais de 30 itens de lazer. Aí ele começava a citar os itens de lazer. Dentre eles, rampa, guarita, lixeira, depósito de gás, depósito de não sei o quê, como itens de lazer. Como é que fica isso, doutora Cláudia? Como é que as empresas, professor Christian, trabalham isso como marketing? Que confiança eu tenho naquela empresa? O que é que eu sei que fio ela está botando ali por detrás daquela parede, se no material promocional ela já vem me vendendo lixeira como item de lazer? Cláudia, aí o erro principal em termos mercadológicos é quem aprovou a peça de comunicação. Isso. Porque por mais que você tenha guarita, lixeira, são itens, são. Né? Mas são itens de segurança e de manutenção, não são itens de lazer. A categoria estava errada. Agora, Mas ela fez pelo número, 30 itens de lazer. Aí é que está. Ela fez para chamar a atenção no número. Aí é que está. Né? Ela induziu ao erro do consumidor a leitura dos itens que compõem o empreendimento. Isso não é uma prática correta. Ela deveria ter pego os 30 itens, classificar em categorias e especificar cada um. Especificar em termos técnicos. Por exemplo, a guarita é o quê? É com pé direito duplo, ela é blindada. Porque quanto mais você especifica, mais você está dando para o consumidor dados e informações para ele tomar uma decisão correta. Agora, muitas vezes, o que é que acontece? Um diretor comercial aprova um material desse porque ele mandou para a gráfica e o diretor de criação da gráfica, querendo mostrar trabalho e criatividade, botou tudo junto para ver se vende mais. Aí você está me dizendo, então, que ele não entende de Código de Defesa do Consumidor? Eu acredito que ele entenda, ele possa não compreender a importância e a relevância. Uma construtora dessa, com certeza, ela tem aí, como disse a doutora Cláudia, ela tem uma assessoria jurídica que sabe muito. Me desculpe, eu não tenho empresa, eu não sou empresário, não sou do setor jurídico. Quando vê um material desse... Eu estou partindo do princípio que foi um erro. Um erro de aprovação. Erro de aprovação, eu vejo com má fé, desculpa. Eu também, porque... Até um leigo, né? Um leigo que não entenda, sabe que esses itens não são de lazer. Então, quando você coloca, realmente você tem que chamar a atenção para o número, associando ao lazer. Ao prazer de morar ali com 30. E isso pode passar despercebido para um consumidor que não está atento. É isso. E são esses consumidores que não estão atentos que certamente também vão lá adquirir, entendeu? Aí onde se dá a prática, que eu também concordo. Eu não acredito que empresas, principalmente as de grande porte, não tenham conhecimento do Código de Defesa do Consumidor na sua integridade. Tem. Olha, o que eles passam o tempo fazendo é olhar o Código de Defesa do Consumidor, mas sabe para quê? Para ver as brechas para defendê-los. É isso. Que deveria ser o contrário. A gente faz um trabalho, a gente tem uma parceria
trabalhando a parte de educação para o consumo também para o fornecedor, que é uma prerrogativa, uma determinação do próprio Código de Defesa do Consumidor. A gente faz esse trabalho com o CDL, levando palestras para o segmento empresarial sobre os direitos do consumidor. Então, quer dizer, além disso, além deles terem assessoria, a gente também faz isso para que eles tenham conhecimento ainda mais e não diga depois, não, nós não sabíamos. Justamente para facilitar o exercício do direito do consumidor, para facilitar toda aquela relação que não tem problema. Eu tenho percebido no setor, e o setor imobiliário é um setor que eu acompanho de perto, né? Eu tenho percebido algumas estratégias que eu acho que não são legais. Tipo, um empreendimento de primeira classe, de uma área nobre e tal. Aí ele te vende essa imagem de primeira classe. Quando você vai ver, o piso não é de primeira classe, o material dentro, bancadas não são de primeira classe. Como é que fica isso para o marketing? Como é que fica isso para o direito do consumidor? Pensando nisso, sabiamente, é que o legislador que criou o Código de Defesa do Consumidor, ele criou 2 institutos interessantes, que foi a inversão do ônus da prova e também colocou no Código a questão das cláusulas abusivas. E também a omissão da informação. Então, no contexto geral, o consumidor ele tem que ser informado previamente de tudo que está sendo vendido, que está sendo oferecido para ele na contratação daquele serviço. Tem que estar também no próprio contrato, ele tem que ter essa informação por escrito. E se a empresa não fizer ou disser para ele, não, o senhor já sabia de tudo isso quando o senhor adquiriu. Ele pode se valer desse instituto de inversão do ônus da prova e pedir para a empresa provar que realmente ele está usando de má fé. Porque, na verdade, o consumidor, a empresa, ela tem a obrigação de dar todas as informações, como o professor Christian falou, especificantes, porque eles têm um conhecimento técnico. O consumidor, é aí onde também tem a questão da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor. Eu não tenho conhecimento técnico, eu não sei, a empresa é que vai me dizer, e eu estou confiando. Quando eu compro aquele produto ou contrato aquele serviço, eu estou estabelecendo uma relação de confiança com aquela empresa. Só que aí, Cláudia, viu, Tausia, professor Tausia, quando você estava falando de primeira classe e área nobre, você perceba que aí são categorizações subjetivas. O que é uma área nobre? Uma área nobre, para mim, pode ser uma coisa. Para você pode ser outra. Por que eu estou dizendo isso? Tem um publicitário norte-americano da década de 70, que é o Ogilvy, ele colocava assim: é muito interessante que as empresas comecem a falar das coisas de forma subjetiva, porque elas seduzem melhor e é difícil delas serem processadas. Então, isso era uma frase dele desde a década de 70. É por isso que as empresas se utilizam muito do afeto. Eu amo você, feito para você. Porque ela aproxima de uma forma muito subjetiva que para você categorizar como um ato de má-fé é muito difícil. Porque a área nobre, para você que é casada, por exemplo, é uma coisa. Para mim que me separei, a área nobre é outra. Entendi. A área nobre para quem tem 4 filhos é uma coisa. A área nobre para quem é casado sem filhos é outra. Entendi. Então, as empresas também têm uma assessoria de publicitários inteligentes, claro, que eles vão criando conceitos, que esses conceitos reforçam a marca, criam uma afinidade com o público, que é o segmento que ele quer, e, por muitas vezes, não pode ser enjaulada no sentido de estar dentro do código. Fica uma interpretação subjetiva. Professor Christian, vamos conversar mais sobre isso no próximo bloco. Perfeito. Porque é muito interessante essa informação para o nosso telespectador. Vamos então um minutinho de intervalo, voltamos já. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal.
Retomamos agora o programa Educação e Trabalho, onde o tema hoje é o direito do consumidor e as práticas de marketing. Estamos aqui com a doutora Cláudia Santos, diretora do Procon Fortaleza, e com o professor Christian Aveschi, que é especialista em marketing. Professor Christian e doutora Cláudia, nós temos algumas práticas de marketing que são chamados, pelo menos pelo direito, é chamado de venda casada, aonde as empresas criam kits. Eu vejo dentro de um saquinho em algumas farmácias, 3 desodorantes, 2 algum produto, kits de beleza, compra o shampoo com o condicionador e um sabonete. Isso é venda casada? Isso é prática legal de marketing? Como é que isso funciona para o mercado? O Código de Defesa do Consumidor, ele trata a venda casada como aquela imposição da empresa do consumidor adquirir um outro produto, um outro serviço para comprar aquele. Então, quando a empresa obriga, por exemplo, você quer abrir uma conta corrente. Não. Para você abrir uma conta corrente, você só pode abrir a conta corrente se você fizer um seguro, se você contratar um serviço de cartão de crédito. Ora, eu fui ali para abrir uma conta corrente. Então, a gente tem que analisar muito a situação em si. Quando a empresa me obriga a adquirir outro produto para eu quero determinado produto, mas para eu conseguir, eu tenho que comprar um outro, aí sim ela se caracteriza na venda casada, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Pois deixa eu jogar aqui um álcoolzinho aqui na fogueira. Quando você coloca... Eu só queria a palavra. Você vai ter a palavra, você vai ter advogado de defesa. Você aqui está para defender as empresas, as práticas de marketing. Eu vou jogar um álcoolzinho, porque quando você diz que eu fui ali para abrir uma conta corrente... Aí eu digo, eu vou ali jantar com a minha esposa e tem um cara tocando, às vezes até chato, eu gosto do restaurante, eu gosto da comida de lá, mas eu não gosto daquela música. Aí eu sou obrigado a pagar um corvé artístico. E aí, é venda casada, professor Christian, ou faz parte do serviço, do produto? Porque amanhã ele pode dizer, olha, aí eu quero cobrar X pelo ar-condicionado, você está aqui comendo. Era para estar comendo no calor, o ar-condicionado é X, você está sentado na cadeira macia, você poderia estar sentado aqui num banco de ferro. E aí, faz parte do serviço, do produto, agrega valor ao produto, é um produto só? Ou é venda casada, como você diz, eu fui ali para comer, não fui para ouvir música? Professor Christian, defenda. Esse é um grande debate que nós temos na área de marketing. E aí, Cláudia, na área de marketing a gente não chama de venda casada, a gente chama de venda cruzada. O que é a venda cruzada? É uma venda que vem do termo em inglês cross. Cross é cruzar. Então, dentro da perspectiva da área de marketing, se eu tiver um produto em uma categoria qualquer, como por exemplo, higiene, que você deu exemplo agora, né? E eu estou colocando um produto complementar a ele na mesma categoria, eu não estou forçando o consumidor de nenhuma forma a levar os dois. Eu estou vendendo a categoria para ele. Porque, por exemplo, shampoo, creme rinse é o novo, né? Condicionador e sabonete líquido, eles fazem parte da mesma categoria. O que a gente recomenda para os empresários é que ele dê a oportunidade de comprar o conjunto e na mesma área de exposição tenha o produto vendido de forma separadamente. Aí o consumidor que vai comprar o kit, qual é a ideia do kit? É a sensação de que seu real vale mais. A sensação de que se eu levar os 3, o lojista negociou com o fornecedor um lote maior, que ele diminuiu a margem e eu estou tendo um ganho. Essa é a prática correta. Tem muitas empresas que fazem também o quê? Fazem o cross. Negociam um item com o fornecedor para um preço de custo mais baixo, certo? E quando coloca junto com outros, os outros estão no preço normal. Mas essa compra, ela fica sendo uma compra mais econômica. Isso é o correto. O que eu não posso fazer, não devo fazer, é fazer um kit, dar 70% de desconto, mas eu aumentei o preço em 200%, antes de entrar em promoção. Aí é uma prática que não é correta, certo? E também, nesse exemplo que ele falou, dá opção ao consumidor. Isso. E o consumidor vai avaliar para ele o que realmente representa na prática uma economia, dando a opção dele levar separadamente pela unidade, pela unidade, ou se ele quiser o kit. Ou se compensa levar o kit. No que diz respeito ao CONVER, a gente tem uma lei estadual que disciplina a cobrança do CONVER. Tem que dar opção ao consumidor
na verdade, ela tem que informar, o estabelecimento tem que informar o consumidor que ali existe o serviço de música ao vivo, uma apresentação ao vivo. Que faz parte do modelo de negócio do empresário. E que o consumidor ele saiba que naquele ambiente, se ele tem que ter informado da maneira mais transparente possível. Cartazes, inclusive, nessa lei. No cardápio, ela estabelece até o tamanho da letra. Para que o consumidor saiba exatamente que naquele estabelecimento, naquele espaço, naquele estabelecimento, ali existe esse tipo de serviço. Eu não sou obrigado a ficar lá. Eu posso ir para outro restaurante. Mas eu tenho que ter a informação de que aquele estabelecimento me oferece aquele serviço e eu vou escolher ficar ou não. Agora, tem que ter informação clara, ostensiva para o consumidor. Eu não tenho a opção de eu não quero ouvir, eu não quero... Porque aí, professor Tausi, faz parte do modelo de negócio do empresário. Agora, a música ao vivo faz parte da experiência no ponto de venda. Agora, o consumidor tem que ser informado previamente. Tem que ser informado de várias formas. O que não pode acontecer, não ter informação nenhuma, eu sento lá, janto, enfim. Daqui a pouco vem a cobrança. Couver artístico. Mas onde é que está essa informação? Não, mas está aí a apresentação, está aí. Sim, mas eu não fui informada. Aí não pode falhar no direito à informação para o consumidor. Aproveitando, nós estamos falando de restaurante, eu tenho visto a prática dos restaurantes de colocar, inclusive, realmente informando que não estão cobrando 10% dos garçons. É uma nova legislação, doutora Cláudia? Como é que funciona? Ou é mesmo para agradar o consumidor? Isso é fruto de muita fiscalização, viu, do PROCON, porque a cobrança dos 10%, a cobrança dos 10% ela é opcional. Então, na verdade, quem contratou o garçom, o serviço do garçom, foi a empresa. Quem tem que pagar realmente aquele serviço é a empresa. O consumidor, ele paga realmente se ele se sentiu bem atendido e quer não ser obrigado. Isso tem que estar tanto no cardápio, de forma lá ostensiva para o consumidor. O que acontece muito, às vezes, é o constrangimento de já vir aquela cobrança e as pessoas se sentir obrigado a... Principalmente se elas estiverem em grupo. Exato. Com o aplicativo do PROCON Fortaleza, tem coibido muito essa prática, porque geralmente isso acontece mais finais de semana, né? Então, o consumidor ali, com aquele aplicativo, ele já pode denunciar, mandar vídeo, mandar foto, e isso coíbe aquela prática que está ali acontecendo no momento. Então, essa decisão deles de não cobramos os 10%, não é isso? Isso. Já é uma prática de muita fiscalização e autuação do PROCON Fortaleza. Que bom, parabéns. E em termos administrativos, que nós somos da área de administração, tem alguns modelos de negócio que estão remunerando a equipe de atendimento, não mais a partir da caixinha dos 10%. Que eu acho que é o correto. Aí vai depender muito se o restaurante ele trabalha com a ideia de volume e preço baixo, ou se o restaurante trabalha com um volume mais baixo e preço mais alto. Mas eu acho que ele poderia botar o garçom dentro dos seus custos, como qualquer um outro funcionário, e pratica seu preço com esse custo já dentro e acabou. Mas o custo de um restaurante bistrô com a mão de obra, ele é muito mais elevado do que um custo de mão de obra de um restaurante self-service, por exemplo, um restaurante popular. Mas é outro serviço. O self-service, você se levanta, autosserviço é completo. Aí Pronto. Eu decido se eu vou restaurante à la carte, e por ter exemplo. tudo na minha mesa ou se eu vou ficar me levantando. Nada contra. Assim, o consumidor, se ele desejar, ele pode pagar até 100% ao garçom, mas tem que ser uma decisão dele. Ele não pode ser... Porque é transferir uma responsabilidade que é do estabelecimento para o consumidor. A mesma coisa do ticket de estacionamento, quando você tem lá, se perder o ticket, você paga tanto. Então, é uma responsabilidade que ele também quer transferir para o consumidor, quando, na realidade, quem tem a obrigação de acompanhar é o próprio estabelecimento. Lógico, se ele vende o estacionamento, tem que vender a segurança, tem que vender tudo, não faz sentido. Exatamente. Mas nós temos aqui uma prática, ou até uma atividade econômica que vem crescendo, e não tem, eu acho que ela, até o tipo de pessoa, de profissional, de empresário que está entrando nela, pessoa muito jovem, ela não tem talvez a responsabilidade ou até o conhecimento, que são as vendas coletivas, as vendas pela internet, né? Então a gente percebe aí muita juventude que trabalha, que gosta de computador, cria site, cria ferramentas de venda pela internet, não tem o devido conhecimento ou o devido cuidado
das práticas legais ou das ferramentas de marketing. E a gente tem visto aí muito conflito, né? Vendas coletivo, a pessoa compra, chega lá, o produto não era bem esse, enfim. E aí essas empresas pegam um processo que não tem condições de pagar, que era um garoto novo, não tinha nem... Como é que está isso, doutora Cláudia? Olha, existe um decreto 7962, que é de 2003, que trata das compras coletivas. Então, 4 anos já, né? Então, Novinho. Mas não dá para também dizer que não conhecia, né? Com Não. 4 anos, né? Então, não é tão novo assim, né? Esse decreto, ele estabelece que aí entra na questão do direito à informação. Tudo, primeiro, a questão de todas as informações para o consumidor com relação ao site, a quantidade dos produtos que estão sendo vendidos, o que ainda falta, número do CNPJ, telefone, endereço físico, facilitação do direito ao arrependimento, porque nas compras pela internet o consumidor ele pode exercer o seu direito de arrependimento, que é desistir no prazo de 7 dias contados do recebimento do produto, receber o que pagou, inclusive corrigido. Então, tem que facilitar tudo isso e dar todas as informações para o consumidor no próprio site. O que acontece, muitas vezes, é que essas lojas virtuais, elas também pecam com relação ao direito à informação. E aí é onde causa todo o problema. E eu não sei se é intencional ou não. Porque desconhecer de um decreto que é de 2013, realmente... Eu não acho, sabe? Eu acho que muitas vezes peca mesmo pela... Não, eu vou além. Se você entra no mercado, você tem que conhecer todos o que regulamenta o seu mercado. Exatamente. Se eu estou disposto a entrar ali, eu tenho que conhecer aonde é que eu vou pisar. Esse decreto, especificamente, ele trata sobre compras coletivas. Então, lá tem todas as informações de como... todas as determinações de como deve proceder. Então, assim... Sobre as compras coletivas, eu queria fazer só um pequeno comentário, que as compras coletivas, elas são praticadas aqui no nosso país de forma errada. A compra coletiva, ela surge como uma ferramenta de venda no mundo todo, menos aqui, que é para você movimentar o seu ponto de venda em momentos que você tem baixo pico de fluxo, ou então quando você tem alguns horários vagos, alguns dias sem muito movimento, ou produtos que estão próximos ao vencimento que você quer girar. Aqui no nosso país, se utilizou a compra coletiva como uma forma de fazer ou um prato menor ou um serviço pior para puxar um público novo. Então, aí é a deturpação da ferramenta. A ferramenta da compra coletiva nada mais é, professor Tausa, do que um cupom virtual na internet. Que a gente usa, nos Estados Unidos se usa cuponagem desde antes da Segunda Guerra Mundial. Sim. Se usa demais. No Canadá se usa muito, na Alemanha se usa demais. Só que aqui é o erro de você utilizar uma ferramenta com objetivos que não são corretos. Eu vou voltar, professor Cris, se você me permite, a dizer exatamente o que a gente tinha dito agora há pouco. O brasileiro, o empresariado brasileiro, tem a falsa cultura de querer ganhar não ofertando um bom produto. Pelo atalho, mercado. né? Pelo atalho, né, Tausa? Sempre no atalho, como você diz. Então, isso eu critico demais. Vamos nos capacitar, vamos nos profissionalizar, vamos ganhar, porque nós temos bons produtos, nós temos clientes cativos, porque gostam do nosso produto, porque agregamos valor a ele. Mas não, o brasileiro cobra como se desse e entrega exatamente sem nenhum respeito. Deixa eu só quebrar o protocolo aqui, porque eu recebi um alemão nessas férias e ele me perguntou como é que é a internet banda larga aqui. Foi exatamente dentro disso que você disse. Aí eu disse assim para ele, olha, aqui a gente tem planos que você tem uma propaganda de 10 mega e você recebe 7. Aí ele, como é a história? Eu não estou entendendo. Você paga 10 e pode receber 7? Pode. Ele ficou impressionado com isso, só para ver o nível de falta de qualidade que nós temos. Estamos na reta final do nosso programa, doutora Cláudia e professor Christian. Eu queria aí que você deixasse um recado para ficar com saudade, deixar saudade aí no nosso telespectador.
Professor Tauser, eu quero agradecer o convite, foi um prazer estar aqui conversando com o professor Cristian, aprendi muito sobre marketing, do ponto de vista do segmento, eu achei muito interessante. Dizer que nós estamos à disposição do Procon Fortaleza, nós temos vários canais de atendimento, mas eu queria deixar aqui que é o nosso site, que é o fortaleza.ce.gov.br, no link Serviços, Defesa do Consumidor. Lá o consumidor ele pode registrar sua reclamação, também fazer denúncia e que a gente vai dar o encaminhamento e participar das audiências virtuais. Professor Cristian. Professor Tauser, eu fico muito honrado com esse convite, né? Sempre bom trabalhar e vir debater com a área que eu já milito nela já faz 15 anos, né? E acredito, Cláudia, que cada vez mais o marketing vai precisar de toda essa regulação, não de uma forma muito dura, né? Mas o marketing bem feito é um marketing verdadeiro. Ele não precisa fazer atalhos e não precisa fazer mentiras para que a empresa possa vender bem. Fico grato e estou à disposição. Na verdade, nós que agradecemos a presença de ambos com a missão árdua que nós temos de construir uma sociedade melhor, o empreendedorismo com respeito ao consumidor, com respeito à sociedade, empresas realmente responsáveis pelo que publicam e pelo que entregam, né? O marketing sendo visto como uma ferramenta de agregar valor e não de enganar. Que, na verdade, eu sou professor de marketing também, o marketing não tem isso no seu fundamento, né? Na verdade, são profissionais que se apropriam dessas ferramentas para fazer de forma errada, né? Então, nós agradecemos, nós que fazemos o programa Educação e Trabalho, agradecemos demais a presença de vocês e a postura de vocês, você, doutora Cláudia, no Procon, e parabenizamos o Procon Fortaleza pelo serviço árduo no dia a dia de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade onde os direitos e deveres estão aí para tornar a sociedade uma relação mais confiável, né? Uma relação mais... a qualidade de vida por meio de técnicas saudáveis, né? Professor Cristian, você na sua missão árdua também de construir profissionais que vão ao mercado melhorar os produtos, melhorar as empresas. Parabéns você, que eu sei, eu lhe conheço, você milita nas faculdades aí, dando aula, assim como eu também, construindo. E aí você, telespectador, contamos com a sua presença aí do outro lado, aprendendo no dia a dia conosco, com as pessoas, com os profissionais que trazemos aqui, nessa construção também do programa Educação e Trabalho na TV, que vai ao ar todas as semanas para você. E todos os dias estamos na rádio, na Fortaleza FM 106.1, a partir de 16 horas, com temas ligados à geração de emprego e renda, com a única missão: tornar o Ceará um celeiro de empreendedores, com pessoas, com profissionais, com estudo, aonde a nossa missão seja criar emprego e renda. Muito obrigado por sua audiência, contamos com você sempre. Muita saúde, educação e trabalho a todos. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Na vida, teste novas experiências,